Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o Dia da Pessoa com Deficiência. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar o tema do direito previdenciário. Vamos falar sobre previdência de servidor público. E quem está conosco é a advogada Miriam Fortes, especialista em prática e benefício previdenciário pelo Verbo Jurídico. Boa noite, doutora Miriam. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco no nosso programa Papo Certo. Boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda, e a todos que estão nos assistindo hoje. E você já pode enviar uma pergunta ou um comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Miriam vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Doutora Miriam, a reforma da Previdência realizada em 2019 atinge a quais servidores públicos? Então, de forma imediata, a reforma alterou a previdência dos servidores federais e os servidores municipais e estaduais, a depender de quando esse ente federativo aderir à reforma. Então, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul fez a sua aderência em fevereiro de 2020. Porto Alegre em agosto do ano passado. E assim, cada município vai aderindo, alguns ainda nem começaram. Certo, obrigado. Nós sabemos que uma das principais mudanças dessa reforma, ela está relacionada à aposentadoria. Como ficam, então, as novas regras, doutora? Então, assim, as regras em vigor hoje são para o servidor poder se aposentar pós-reforma, a mulher precisa ter 62 anos de idade, homem 65, 30 anos e 35 anos de tempo de contribuição, 20 anos de tempo de serviço público, 5 anos no cargo. O valor desse benefício também teve alteração. Esse servidor receberá uma média, 60% de uma média que a gente calcula a partir dos salários de contribuição de julho de 94 para cá, 60% mais 2% do tempo que ele tiver de contribuição que exceder 20 anos de tempo de contribuição, né? Então, assim, se ele tiver 25 anos de tempo de contribuição, ele receberá 70% do valor dessa média. Muito semelhante à aposentadoria da área privada, não é? Muito. Essa reforma aproximou demais o regime próprio com o regime geral, algo que já iniciou em 2003, com a reforma no governo Lula, e agora realmente ficou muito semelhante, né? Certo. E, em tese, a doutora acha que favoreceu? Não, ela é assim... que seria necessária uma reforma, eu até concordo. Em alguns casos, ela foi muito severa em relação a pensões e também aposentadoria por invalidez. Certo.
E quem já estava no serviço público antes da reforma da Previdência poderá se aposentar por uma regra de transição? Sim, nesse caso, existem duas regras de transição para o servidor que já estava, para não ser diretamente afetado, que são uma regra que a gente chama de pontos e uma regra de pedágio. Ambas as regras, elas têm requisitos muito parecidos, né? São 57 anos de idade para a mulher, 60 ou 62, a depender da regra, para o homem, 30 e 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. A diferença entre elas é que, para a regra do pedágio, a gente calcula para aquele servidor que já estava no cargo em 2000, ou quando houve a reforma, então, por isso que é importante saber se é um servidor federal, estadual, municipal, né? Quando o seu ente federativo fez a reforma, a gente calcula o tempo que faltava. Então, digamos, faltavam 4 anos para uma mulher se aposentar na data da reforma. Ela terá que pagar um pedágio que é o dobro desse tempo, então 8 anos a mais de tempo de serviço. A outra regra é a regra de pontos, que ele tem que somar, hoje em vigor, no ano de 2022, entre tempo de contribuição e idade, 89 anos para a mulher e 99 anos para o homem. Esses pontos eles vão subindo ano a ano. Ano que vem serão 90 pontos para a mulher, 100 pontos para os homens. Certo, obrigado. E, doutora, os servidores ainda podem receber a aposentadoria acima do teto geral da Previdência? Somente servidores que ingressaram no serviço público antes da segunda reforma, que foi a reforma do Lula, no governo Lula, em 2003, né? E para aqueles servidores que ingressaram antes também da Previdência Complementar. A partir dali, fica limitado ao teto do INSS. Então, o servidor ele precisa complementar essas duas regras de transição que eu falei anteriormente e ter ingressado antes da reforma, né? Antes de 2003. E, doutora, qual é o teto do INSS? Hoje, 7.087. Muito obrigada. Certo. Doutora, com as novas regras, acabou a aposentadoria integral? Então, mesma coisa. A aposentadoria integral, ela deixou de existir já em 2003. A partir de 2004, quem ingressou já não tinha a integralidade, né? Mas a reforma agora também, se existia ainda, ela acabou, não tem mais a integralidade, somente para servidor que implementar um dos requisitos daquelas regras de transição, então, que ele pedágio, isso, né? E nesse caso ele pode. Não necessário automaticamente, mas ele poderá aguardar um pouco, então, para se aposentar por este valor integral, seria isso? Isso, Evanir, assim, porque assim, ó, o servidor, para se aposentar, digamos que ele escolha a regra dos pontos para se aposentar. Uma mulher que escolhe a regra dos pontos. Sim. Ela precisa ter 57 anos para atingir essa regra. No entanto, essa regra só considerará a integralidade e paridade se ela trabalhar até os 62 anos. Então, existem possibilidades, mas ele tem que preencher totalmente o requisito que cada uma dessas regras trouxer. Então, é importante aí um planejamento tributário, né? Para a sua aposentadoria. Muito saber importante. se vale a pena, não é? Aguardar para se aposentar, para receber um valor maior e, neste meio tempo, ficar contribuindo. Exatamente. Então, é importante fazer esse estudo para saber se vale a pena para receber o valor integral. Exatamente. E, doutora, como ficam, então, os reajustes das aposentadorias? Então, assim, a partir da reforma, os reajustes, quem se aposentar pela regra geral só terá reajuste o mesmo reajuste que é concedido pelo INSS. Tanto é que há essa aproximação com o regime geral, né? Então, se aplica o mesmo reajuste na mesma data que o INSS conceder o reajuste dos seus benefícios, esse servidor também terá. Agora, os servidores que conseguirem atingir, os mais antigos, que atingirem aquelas regras de transição que concedem paridade, eles acompanham o mesmo reajuste que é concedido para os servidores em atividade, aqueles que continuam trabalhando. Então segue a mesma regra dos servidores em atividade. Isso. Certo, esse é um tema muito polêmico, não é? Porque muitas vezes sabe-se que, principalmente em épocas de inflação alta, né, há uma perda do poder aquisitivo do aposentado. Se falar do setor privado, não tem nem dúvida, porque
Hoje, a maior parte das aposentadorias vem para o salário mínimo, né? Porque mesmo a pessoa se aposentando por um valor superior, por não acompanhar a correção do salário mínimo, a pessoa termina batendo nesse limite e dali para frente segue... Na área pública segue a mesma tendência? Então, a questão na área pública é a seguinte, a paridade é, digamos assim, ninguém gosta muito de ouvir isso, mas é verdade, ela é superestimada, na verdade, porque, assim, os servidores, em geral, eles não têm reajuste anual. Eles não têm, aliás, eles ficam muito tempo sem reajustes, né? Por exemplo, o servidor federal, desde 2017, não tem reajuste. E aí, veja a inflação desde lá, né? Então, ele tem salário corroído. O servidor, o que se aposentou com paridade, só quando houver um reajuste, né? Se eles, aplicando o índice de correção do INSS, ele acaba tendo reajuste maior todos os anos, acaba dando maior. Eu já fiz então vários isso cálculos. É relativo. Exato. Certo. E, doutora, mudou alguma coisa em relação a aposentadorias por invalidez? Ixi, essa mudou bastante, mudou realmente, foi eu disse no início que foi muito severa a alteração, né? Antes da reforma, existiam 2 modos de aposentadoria, que era a aposentadoria por invalidez integral, que era decorrente de doença grave, acidente em serviço ou alguma doença relacionada ao trabalho. Essas eram integrais, eram proporcionais somente àquelas por doenças não especificadas em lei e acidentes não relacionados ao trabalho. A reforma ela já trocou, inclusive, o nome, não é mais aposentadoria por invalidez, é por incapacidade permanente. E o valor dessa aposentadoria foi severamente atingido. Veja, é um servidor que está se aposentando já com doença, então ele já tem gastos além daqueles, né, que normalmente nós temos. E o valor que ele receberá foi severamente alterado. Então, se faz uma média, independente de quando esse servidor ingressou. Então, mesmo os mais antigos. Se faz uma média e se ele receberá 60% do valor dessa média salarial, que são as contribuições que ele fez, né, para a Previdência, e mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição. Então, esse servidor, no geral, ele sai com 60% e pode aumentar um pouquinho se ele tiver mais de 20. Mas se é um servidor que está há pouco tempo no trabalho, ele vai receber os 60%. Vai receber, daí é um valor de média baixo, né? Sim. Porque tem pouco tempo de contribuição. Depende do que ele trouxer do INSS também, né? Do INSS vai somar a este valor. Vai somar. É tudo que ele contribuiu para qualquer regime a partir de julho de 94 para cá, porque julho... Digamos assim, plano real, é quando foi instituído o plano real, a partir dali entra no cálculo. Certo, muito obrigado. E doutora, e no caso de um servidor que tenha um cargo efetivo no município e no estado, ele poderá se aposentar nos 2 regimes e se tiver um emprego vinculado ao INSS? Aí, nesses casos, assim, tem que ver, ele poderá, se ele for investido naqueles cargos que a Constituição diz que são acumuláveis, que são quais cargos? Cargos na área da saúde, cargos de professor e cargos técnicos ou científicos com cargo de professor. Então, assim, médico, município, estado e privado, professores e, assim, cargos técnicos ou científicos seriam, por exemplo, um arquiteto de uma universidade federal, por exemplo, cargo de arquiteto com cargo de professor. Aí ele pode, sim, acumular. Certo, muito obrigado. É verdade que não é possível mais acumular pensão por morte e aposentadoria? Como ficou isto? Na verdade, assim, pode sim acumular pensão por morte com aposentadoria. No entanto, um desses 2 benefícios vai sofrer uma severa redução, que é outra questão que eu falei, que as pensões foram muito atingidas, né? Então, assim, a pessoa escolhe o benefício de maior valor. Vai escolher. Vai escolher. Não acumula. Isso. E o segundo, aí ela vai receber ele de forma reduzida, né? Então, aí pode ser tanto a aposentadoria quanto a pensão, e isso gera muita queixa, né? Por isso, acho que... Sim, então pode acumular, mas há uma redução naquela segunda... No terceiro, né? Enfim, pode ter mais de uma acumulação,
mas vai haver uma redução no valor do segundo. Certo, obrigado. Bom, nós faremos então um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a advogada, doutora Miriam, que está falando sobre a aposentadoria, não é? Previdência do setor público. Isso. Muito bem. Doutora Miriam, nós temos algumas perguntas que já foram enviadas pelos nossos telespectadores também, certo? Tá bem. Então, vamos lá. Doutora Miriam, a reforma acabou com o direito de receber o abono, certo? Continuando, o abono de permanência, desculpe. Na verdade, sim. A reforma, o servidor continua tendo direito ao abono de permanência. Abono de permanência é quando ele complementa todos os requisitos para se aposentar, mas ele opta por continuar trabalhando, ele recebe de volta, então, o valor da contribuição previdenciária. Então, a depender se esse servidor realmente conseguiu fechar requisitos das regras anteriores à reforma da Previdência, ele tem todo o direito de receber o abono. E aí, agora, pós-reforma, somente se ele complementar requisitos das regras de transição. Aí vai continuar tendo direito ao abono de permanência. Certo. Como fica o tempo de aposentadoria para quem ganha insalubridade? Mudou alguma coisa? Então, nesse caso, para quem ganha insalubridade, tem direito àquela chamada aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial do servidor, ela nunca foi regulamentada na Constituição. Ela é uma construção jurisprudencial, porque nunca o legislador realmente se importou muito com ela, Por verdade. semelhança com a aposentadoria do servidor da área pública? Exato. Como não tem regra, o STF começou a aplicar, dizer que se aplica a regra do INSS. Então, em 2015, diz que o servidor tem direito à aposentadoria especial. Em agosto de 2020, ele regulou a questão da conversão de tempo especial. O que é isso? Falando português. O servidor não atingiu 25 anos de tempo de contribuição especial, ele tem 10 anos de tempo de contribuição. Como não vai conseguir atingir os 25, a gente transforma esse tempo especial em tempo comum. Então, para o homem, acrescentando 1,4% ou 40%, para a mulher, 20% a mais. Então, 10 anos representam para o homem 14 anos e para a mulher, 12 anos, né? Era essa a pergunta? Sim, em relação à salubridade. Obrigado. E agora nós vamos interagir também com os telespectadores que enviaram agora, durante o programa, então, as mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Eu me chamo Tânia, eu sou de Porto Alegre e eu sempre trabalhei como auxiliar de enfermagem. E hoje eu trabalho em um hospital público. Como faço para trazer para o município o tempo trabalhado em um hospital privado? Então, Tânia, né? Tânia. Tânia, vou te dar o caminho. A primeira coisa a fazer é solicitar no hospital ou em qualquer empresa que a pessoa tenha trabalhado, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que ali indica a função detalhadamente que era exercida, os agentes, né, de risco e o tempo, o período trabalhado. Esse PPP você vai averbar no INSS com o pedido de reconhecimento de tempo especial, isso não pode esquecer. Com o pedido de reconhecimento, porque aonde o serviço foi prestado que deve reconhecer o tempo especial. Então, se prestou na iniciativa privada, é o INSS que tem que reconhecer. Após isso, você vai averbar no ente federativo, não me recordo qual, que ela trabalha, no município,
né? E esse tempo vai ser considerado especial também. E o que muda no auxílio-doença com a reforma da Previdência? Sabemos que o nome também mudou, né? Na verdade, assim, para o servidor, aquele seletista, para quando o município, digamos, é só em município, não tem regime próprio, nunca criou, é um servidor seletista, faz concurso, mas é seletista. Nesse caso, assim, o auxílio-doença, ele não sofreu alteração pela reforma da Previdência. Para servidores estatutários, geralmente é licença-saúde, que a gente chama licença para tratamento de saúde, que também não foi regulada pela reforma da Previdência. Então, não houve nenhuma mudança nesse caso, sentido. não. Certo. Vamos lá, continuando então, mais uma pergunta aqui enviada pelo nosso WhatsApp durante o nosso programa. Meu nome é Ana Carolina e eu sou servidora pública. Quando eu me aposentei em 2021, o município cortou uma vantagem que tinha direito de incorporar na aposentadoria. Como fica agora, doutora? Isso, então assim, ó, depois da reforma da Previdência, ela veda incorporações de gratificações, sabe que o servidor, ele sempre tem aquele monte de penduricários, né? Então, assim, as gratificações que, enfim, a legislação do seu ente federativo criou. Não pode mais incorporar vantagens temporárias, transitórias, né? E aquelas de função de confiança ou cargo em comissão. O que eu sugiro? Tem que verificar bem a legislação que criou essa vantagem para ver se ela é realmente uma vantagem temporária ou não, né? E aí, digamos que ela seja enquadrada realmente como não possível de incorporar. Esse servidor que contribuiu à Previdência sobre essa vantagem, ele pode entrar com uma ação de repetição de indébito, que a gente chama, que é para pedir de volta todo o valor que ele contribuiu. Já que ele não vai conseguir se aposentar integrando aquele valor à aposentadoria, então aquilo que ele pagou também seria indevido. Exatamente. E aí o órgão, né, o ente federativo, a administração tem que devolver esse valor. Muito bem. Em relação às aposentadorias especiais, como para policiais, por exemplo, houve mudanças? Sim, houve mudança. Na verdade, hoje, o policial, ele se aposenta com 55 anos de idade, 25 anos de tempo de serviço público, né? Mais o tempo de requisito de serviço, 5 anos no cargo. Então, assim, sofreu bastante alteração e o cálculo também desse benefício também foi bastante alterado. E essa alteração melhorou ou não? Na verdade, assim, não vou te dizer que nenhuma modalidade teve uma melhora após a reforma, mas os policiais foram mais preservados, né? Eles não têm esse cálculo de 60%, que, por exemplo, se aplica para os demais trabalhadores, né? Certo. Vamos lá, mais uma perguntinha, então. Vamos lá. Sou Suzana e servidora aposentada. E no início desse ano, comecei a receber uma pensão por morte do meu marido. Uma pelo INSS e a outra pelo Estado, o que reduziu o valor da minha aposentadoria. Não me conformo com isso. Então, realmente, assim, a reforma da Previdência em relação às acumulações de benefícios também foi muito severa. Porque, assim, hoje, como é que pode acumular? Pode, respondendo aquela outra pergunta. No entanto, assim, haverá redução. A pessoa terá que optar pelo benefício de maior valor, que pode ser tanto a sua aposentadoria quanto a qualquer pensão, tá? Geralmente a pessoa fica realmente como ela, inconformada quando mexe na sua aposentadoria, porque ela trabalhou tantos anos, né? Então, assim, as demais sofrerão redução. Né? E a redução é bem complicadinha de explicar porque ela é por faixa de salário mínimo, né? Então, as faixas a gente vai aplicando o valor ali. O terceiro benefício é o mais, daí... Mas há o que fazer para recorrer disso? Exatamente a pergunta que eu ia fazer, Vânia. Então, assim... Que ela está inconformada, né? Já tem, isso já está judicializado, mas a possibilidade de mudar, eu acredito que seja muito pouca. Assim. Mas há a chance de pleitear, pelo menos, a gente depende do direito. que o STF vai... O STF, inclusive, está julgando a questão da constitucionalidade ou não dessa reforma. Da né? própria reforma. Da própria reforma. Está em início, eu acredito que ainda não terminou, está nessas semanas em julgamento, né?
Vamos ver. Mas então podemos ter novidades por aí. Podemos ter, né? Seria muito bom. Vamos lá, continuando aqui, então, mais uma perguntinha enviada aqui para o nosso WhatsApp. Meu nome é Márcia, ela comenta que é portadora de doença grave e descontava a previdência no contra-cheque em um valor muito menor do que antes da reforma. Existe alguma coisa que ela possa fazer? Ela é de Alvorada. Então, Márcia, o que acontece? Antes da reforma, o servidor ele sempre contribuiu para a Previdência acima do teto. Essa é a contribuição do servidor. Então, acima do teto, 7.087, teto do INSS, o servidor contribui. Quando ele tinha doença grave, ele contribuía sobre o dobro do teto, no caso, hoje seria 14 mil, né? Então, assim, o servidor, digamos, ganhasse 15 mil, tem uma doença grave, ele iria contribuir sobre aquilo que excedesse os 14 mil, né? A reforma da Previdência acabou com esse dobro do teto, né? Então, hoje, mesmo tendo doença grave, o servidor, vou dizer que também foi judicializado, está judicializada essa questão. As primeiras decisões não são muito favoráveis, mas, assim, por hora, temos que aguardar. Tudo que for matéria de servidor acaba tendo repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele julga essa questão e, a partir daí, se aplica para todos os casos, né? Está judicializado no momento, mas, a princípio, não há o que fazer. Para finalizar, nosso programa já está chegando no final. O direito à aposentadoria com paridade ou integralidade, houve mudança com a reforma? Em que situações isso acontece? Então, um minuto, doutora. 1 minuto, tá. Então, assim, paridade e integralidade somente para o servidor que ingressou antes da reforma, principalmente antes de 2003, que não e que venha se aposentar pelas regras de transição, aquelas que a gente falou lá no início do programa. Então, complementou os requisitos, ele terá direito à paridade e à integralidade. Certo, então. Eu quero, então, agradecer a doutora Miriam pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Agradeço pelo convite, estou à disposição para outras. O servidor tem muita demanda, né? Uma boa noite a todos. Quero agradecer ao pessoal de casa pela audiência e lembro que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. As perguntas que não foram respondidas durante o programa serão respondidas logo após. Nós voltamos então amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a administradora e especialista em inteligência emocional, Brenda Giriolo, para falar sobre do caos ao equilíbrio, que é o tema do 2º Congresso Internacional de Inteligência Emocional. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.